Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. E eu espero de coração que com você também esteja tudo bem. E olha só, no vídeo de hoje eu trago passo a passo desse lindo suplá, um suplá luxuoso, como vocês podem ver. Ele gastou bastante fio encanto, mas ficou um charme. Gente, ficou muito lindo e ele é muito fácil, muito rápido para a gente confeccionar. E eu trouxe uma videoaula bem explicadinho, bem tranquila para que você possa aprender. Você que é iniciante, pode ter certeza que você consegue fazer essa videoaula, porque eu trouxe bem explicadinho. Tem nas versões destro e canhoto. Se você estiver vendo pelo vídeo destro, pode procurar que vai ter o canhoto. E se você estiver vendo no canhoto, procura que tem o destro, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula e deixa eu te falar, essa peça ficou econômica demais no fio algodão. O que gastou mais foi o encanto em relação ao valor, né? Mas deu todo um charme especial e esse suplá, ele, ele ficou muito leve. Ficou realmente econômico no fio 100%. Então, como eu estava falando, este suplá ficou muito econômico. Ele mediu de diâmetro 42 centímetros e o peso dele total ficou 152 gramas, sendo que 66 gramas é do fio encanto. Então, para vocês verem o tanto que ficou econômico esse suplá. É uma peça muito charmosa, muito linda, requintada, que vai trazer todo um charme na tua mesa, na mesa da tua cliente. E eu espero muito que você goste desse passo a passo, certo? Deixa para mim nos comentários se você tiver alguma dúvida. Deixa para mim nos comentários se você vai fazer essa peça, que cor você vai fazer. E se você fizer, vai lá no meu Insta e me marca que eu vou repostar o trabalho de vocês com o maior prazer, certo? Todas as informações vão estar descritas aqui na legenda, né, da descrição do vídeo. E também eu vou deixar o link do meu Instagram, o link do meu TikTok, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, certo? Então, bora para o passo a passo? Bom, gente, para esse passo a passo, eu vou usar o Maxi Color Fio 6, essa aqui é a cor Anil Profundo, é um azul marinho. A metragem dele é 452 metros. Vou também usar o Encanto, a cor Ouro 7577. Vou trabalhar essa peça com a minha agulha 3,5. Tesourinha para os arremates. Eu sempre uso uma agulha fina, quem me conhece já sabe que eu uso essa aqui mais fina para me auxiliar nos arremates. Essa é a 1,75. Para o fio 100% eu vou usar essa cola, essa aqui é a do artesão. E para o fio encanto eu vou usar essa aqui, a Tec Bond T6000, gente. Essa cola é maravilhosa. Se tu ainda não tem essa cola, eu te aconselho a comprar. Ela é um pouquinho cara, mas vale super a pena. É muito boa. E ela tem essa pontinha fina aqui, ó, que ela facilita bastante na hora da gente aplicar, certo? Então, bora para o passo a passo. Então, bora lá, gente. Para iniciar a nossa peça, eu vou pegar aqui, ó, o meu fio, coloco aqui por cima dos meus dedos e eu vou usar somente esse dedo aqui. Então, eu seguro aqui a ponta, coloco aqui no meu dedo e dou essa volta aqui, ó, cruzando o fio aqui por cima do dedo. Então, eu venho e seguro aqui no cruzamento.
Vou pegar a minha agulha e aqui, ó, eu vou inserir a minha agulha e buscar esse fio. Busquei, eu faço um giro. Só que ele veio torcido um fiozinho. Então, vamos novamente. Eu busco a minha agulha, o meu fio. Busquei, dou um giro, somente um girozinho. E aqui eu busco o fio, faço um ponto, uma correntinha, né? Eu posso soltar porque já tá presa. Então, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Esse aqui é o meu primeiro ponto alto. Laço o meu fio e aqui dentro do meu anel mágico eu vou trabalhar mais 13 pontos altos. Que contando com essas 3 correntinhas, eu vou ter um total de 14 pontos altos. Já estou aqui terminando os meus 13 pontos altos. Lembre sempre de conferir, tá? Para não dar ruim depois do seu trabalho. Então, aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, com mais 2, 14. Aqui eu já posso fechar o meu anel por completo. Eu vou pegar aqui a minha agulha fina para a gente fazer logo o arremate desse fio aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse fio é escuro e é um pouco ruim para vocês enxergarem, mas eu já tenho aqui no canal, aqui na plataforma, eu já tenho um vídeo ensinando o redondo perfeito e lá eu ensino a fazer isso aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, tem essa primeira correntinha aqui, ó, eu vou inserir a minha agulha e vou traspassar lá para trás e buscar o meu fio. A agulha é muito fina, eu gosto da 2, mas eu não sei onde que tá a número 2, então eu peguei essa mesmo. Busquei o meu fio, agora eu venho no ponto de cima e levo o meu fio lá para trás novamente. Agora eu venho na correntinha de cima, a terceira correntinha, busco ela para frente. Pronto, já tá arrematada, aqui não desmancha mais. E o que que eu vou fazer? Eu vou traspassar aqui pelos pontos. Que já está feito o arremate. Eu vou fechar agora. Desmanchar essa correntinha, eu faço essa correntinha para o ponto não ficar folgado. Então, aqui eu fiz os meus 14 pontos altos, eu venho aqui, ó, tem essas 3 correntinhas, eu vou ignorar elas, eu venho no primeiro ponto alto aqui, bem em cima dele, dessas 2 alcinhas, eu vou buscar o meu fio e fecho aqui com um baixíssimo. Fechei com o meu baixíssimo, eu vou alongar esse fio. Eu venho aqui, ó, no mesmo ponto, na alcinha de trás, e eu busco essa laçada. Busquei a minha laçada, dou aqui uma ajustada e venho pela frente do mesmo ponto, busco o fio lá atrás e faço um ponto baixo e uma corrente. Aqui já é o meu primeiro ponto alto da segunda carreira. Na primeira carreira a gente tem 14 pontos altos, agora na segunda a gente vai duplicar essa quantidade. Então, para cada ponto alto, nós vamos ter 2 pontos altos, um aumento em cada ponto alto. Então, em cada ponto alto desse, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Finalizando a minha carreira, eu vou ter 28 pontos altos. Tenho
a videoaula do Suplá Requinte Luxo, que dá para ver bem direitinho, viu? Aí, vocês, se não deu para ver direitinho nesse aqui, vocês vejam lá pega lá a aula do Suplá Requinte Luxo, que é o vermelho, que dá para ver bem direitinho como que eu faço esse arremate aqui, tá? Aqui a gente já chegou até a altura aonde a gente já pode deixar essa ponta de fio lá para trás. Depois a gente só pinga aqui um pinguinho de cola aqui nele, ó, e recorta. Chegando aqui ao final da minha carreira, eu tenho aqui essa alcinha, ó, onde que eu fechei a carreira. Aqui vai ficar bem apertado, mas a gente tem que trabalhar nessa alcinha, porque se a gente não trabalhar, vai faltar ponto. Fechando aqui a minha carreira, eu vou ignorar o primeiro ponto alto, venho em cima do segundo, busco o meu fio e puxo aqui no baixíssimo. A gente tá fazendo aqui o fechamento invisível e iniciando com ponto alto falso. Alonguei o meu fio, venho no mesmo ponto alto, na alcinha de trás e busco a minha laçada. Dou uma ajustada e venho pela frente, busco o fio e faço um ponto baixo e uma corrente. Agora a gente vai para a terceira carreira e nessa terceira carreira a gente vai trabalhar um ponto alto sozinho e um aumento. Então a gente começa com um ponto alto e aqui no próximo a gente faz um aumento. Um ponto alto. No próximo, aumento. Um ponto alto. Aumento. Só lembrando que essa aula está disponível na versão destro e versão canhoto, certo? E lembrando também que todas as informações ficam sempre na descrição do vídeo, quando medida, peso, inspiração, tudo que for relacionado a esse trabalho vai ficar disponível na descrição do vídeo, ok? Chegando aqui no final da minha carreira, eu vou finalizar ela com um aumento. A gente iniciou com um ponto sozinho, então a gente finaliza com um aumento. Vou fechar ela no segundo ponto alto, busco meu fio no ponto baixíssimo. Agora eu venho pela alcinha de trás. É sempre do mesmo jeito que a gente fecha e que a gente inicia a próxima. Venho pela frente, busco meu fio, ponto baixo, corrente. Então, aqui nessa carreira, a gente ficou com um aumento e um sozinho, aumento e um sozinho. Vamos trabalhar, aqui já tenho o meu primeiro ponto alto, vou fazer o meu segundo ponto alto, porque nessa carreira vão ser agora 2 pontos altos sozinhos e um aumento. Trabalhando aqui o meu aumento. E agora 2 pontos altos sozinho. 2 sozinho e um aumento. Vai sempre colocando o teu trabalho assim numa superfície para ir já alinhando os pontos. Finalizando aqui a carreira, vou finalizar também com aumento. Essa forma de fechar que eu faço, ele vai sempre
andando para frente, porque a gente fecha nesse ponto e já passa para o próximo. Então, vai sempre fazendo isso aqui. É por isso que às vezes dá sempre de começar com um ponto alto sozinho e finalizar com aumento. Vai depender muito da carreira. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ignorar esse ponto alto aqui, eu venho no segundo e fecho aqui com o meu ponto baixíssimo. E aí a gente vem, passa para a alcinha lá de trás, busca o fio. Venho pela frente, busco o fio, ponto baixo, corrente. Notem que a gente começou aqui. Olha, se viesse reta, a gente estaria aqui. Mas a gente vai sempre passando para o ponto da frente. Agora, nessa carreira aqui, essa aqui é a quarta carreira. Então, a gente vai fazer a quinta carreira. Nessa carreira aqui, a gente tinha na terceira um ponto alto e um aumento. Na segunda, 2 pontos altos e um aumento. Que segunda? Primeira, segunda, terceira carreira, a gente teve um ponto alto e um aumento. Agora, na quarta carreira, a gente teve um ponto alto, 2 pontos altos e um aumento. Agora, nessa próxima carreira, a quinta carreira, a gente vai ter 3 pontos altos e um aumento. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, nesse ponto alto aqui, a gente já vai fazer um aumento. Agora, a partir daqui, a gente vai fazer 3 pontos altos sozinhos. Um, 2, 3 pontos altos sozinhos. E agora a gente vai fazer o aumento. Vamos começar novamente. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. E agora aumento. Bom, meninas, estamos terminando aqui os nossos últimos 3 pontos altos da carreira. Essa carreira a gente iniciou com aumento, então a gente finaliza com ponto alto sozinho. Olha só como é que tá ficando. Então, eu venho, ignoro esse primeiro ponto, venho para o segundo e busco o meu fio lá atrás. Alongo o meu fio, venho por trás na alcinha, busco essa laçada, que desfiou uma pontinha de fio. Então, vamos novamente. Pronto, agora eu venho aqui pela frente. Busco o meu fio lá atrás e trabalho aqui uma corrente e o meu primeiro ponto alto. Essa carreira que a gente vai fazer aqui é a última carreira da base, para depois a gente já ir fazer aquela carreira de ponto X com fio em canto, certo? Essa aqui vai ser a sexta, 1, 2, 3, 4, 5, a sexta carreira, certo? Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto alto. Aqui nessa carreira, a gente teve 3 pontos altos e um aumento, certo? Então, eu vou fazer
mais um ponto alto. Nessa carreira vão ser 4 pontos altos e um aumento. Eu fiz 2 pontos altos e aqui nesse próximo ponto vou fazer o meu aumento. Quando a gente chegar aqui no final, a gente completa com os outros 2 pontos altos que faltam, porque aqui temos 2 e tem que ser 4 pontos altos, certo? Então, eu vou continuar aqui, trabalhando os meus 4 pontos altos. Por que que eu faço assim, essa distribuição de aumentos? Para não ficar aquela base com pontas. Pois quando a gente faz aumento sobre aumento, a base fica com pontas. E eu não gosto, eu acho feio. Mas se você não tiver nenhum problema, que a tua base fique dessa forma, você pode fazer do jeito, daquela forma tradicional mesmo, tá? Fazendo aumento sobre aumento, que aí não tem perigo, não tem erro, né? Mas eu acho muito bonito esse jeito, olha só. Não fica marcação nenhuma, nem no fechamento não fica marcação. Então, eu gosto muito dessa forma de fechamento. Então, aqui eu trabalhei já os meus 4 pontos altos. No próximo ponto alto aqui, eu vou fazer já o meu aumento. Fiz o meu aumento, agora eu vou seguir com 4 pontos altos e um aumento. 4 pontos altos e um aumento, já que eu volto. Bom, gente, cheguei aqui no final da minha carreira. Eu fiz os meus 4 pontos altos, vou fazer aqui o meu aumento. E aqui me sobrou exatamente 2 pontos altos, que é o que falta desses aqui. Aqui a gente começou com 2, então tinha que sobrar 2 pontos altos aqui pra gente finalizar a nossa carreira. E aqui eu já posso cortar o meu fio, porque a gente vai fazer uma carreira com o dourado, para poder fazer o bico. Aqui eu vou puxar o meu fio. Quem quiser finalizar, fazer esse finalizado aqui com a agulha de tapeceiro, pode, mas eu prefiro com a agulha fina, que para mim é mais rápida, mais prático. Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, no mesmo jeito, no mesmo ponto que eu finalizaria com o ponto baixíssimo, eu venho aqui com a minha agulha de trás para frente, eu busco esse fio e levo lá para trás. Levei o meu fio lá para trás, eu venho aqui, ó, no mesmo ponto de onde saiu o fio. Ó. Eu venho aqui nesse ponto de onde saiu o fio, eu vou pegar essas 2 alcinhas aqui, ó. E trago meu fio para cá. Olha só. Ficou a mesma coisa. Ficou a mesma coisa de quando a gente faz o arremate com a agulha de tapeceiro. Agora aqui o que a gente vai fazer é só separar o fio, dar uns 2 nozinhos e depois vem escondendo por alguns pontos. E é assim. Então, eu vou fazer aqui o meu arremate. Ou, aliás, eu não vou fazer. Eu gosto de fazer esse arremate só depois. Vou deixar aqui. Eu vou fazer. Vamos fazer, porque aí eu já mostro para vocês como é que eu faço. Então, eu venho aqui em uma alcinha, passo aqui a metade do fio, né? As três perninhas. Tá
Tá só enganchando aqui, gente. Então, eu vou aqui, o meu primeiro nó eu não aperto, para não danificar a peça. Mas no segundo, eu já posso apertar. Aí, aqui o que eu faço? Eu venho trazendo esse fio por algum, eu vou trazer bem pra cá. Em cima desse ponto. Gente, mas essa agulha tá muito fina, não, eu vou pegar a minha outra agulha. Com essa aqui fica só desfiando. Passei aqui, aí eu venho entrelaçando ele por alguns pontos. Eu vou trazer para essa carreira aqui. Trouxe para essa carreira, aí eu vou caminhar com ele para cá. Aqui eu posso pingar uma cola e já cortar, ou também eu posso continuar caminhando com ele por mais alguns pontos. Esconder mais um pouco, certo? Então, é isso. Minha base tá finalizada. Agora, a gente vai vir com a carreira do fio encanto. Eu vou pesar a minha base só para mim poder tirar o peso do fio encanto. No final, eu quero deixar o peso do fio encanto separado. Então, essa base aqui me pesou 33 gramas. Agora, eu vou fazer o seguinte, vamos abrir esse fio. Quero ver se tem como eu puxar esse fio sem precisar tirar de dentro do... Procurar aqui a pontinha dele, que eu não quero tirar de dentro do plástico. Bora lá ver se dá. Acho que não vai dar não, vou ter que tirar mesmo de dentro do plástico. Ô, jeito. É o jeito, não dá não. Eu vou colocar, eu uso assim um pote de sorvete, ó, pra pôr dentro, porque aí ele se desmancha tudo. Você sabe, né? O fio de viscose é terrível. Faz uma bagaceira só. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu não vou dar laço. Eu vou pegar aqui o meu fio. Eu venho aqui em qualquer ponto desses aqui, ó. Qualquer um ponto. Só na alcinha lá de trás. Aí eu busco aqui o meu fio. Eu deixo lá uma pontinha para o arremate, certo? Vou segurar aqui e eu venho pela frente do mesmo ponto e busco aqui o fio, faço aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou fazer agora uma corrente. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu laço o meu fio e eu venho aqui, ó, no ponto da frente, busco e faço um meio ponto alto. Fica aqui com duas laçadas, certo? Laço novamente, venho no próximo ponto, busco o fio e tiro essas duas laçadas. Eu fiquei com 3 laçadas na agulha. Eu busco a agulha, o fio e fecho todas essas laçadas de uma vez. Aí aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Laço o meu fio aqui e aqui eu venho, ó, nas 3 laçadinhas aqui, eu vou buscar, ó, vou introduzir aqui, buscar o meu fio e faço aqui um ponto alto. Novamente, busco o meu fio, introduzo a agulha aqui nessas laçadinhas
e trago o fio, faço um ponto alto. Aqui eu já trabalhei o meu primeiro ponto X triplo. Eu vou dar uma correntinha. Vocês vão fazendo de vocês, se ficar embabadado, vocês façam sem a correntinha, certo? O meu eu não achei legal sem a correntinha. Ficou tipo que emborcando. Aí eu desmanchei e vou fazer assim, porque assim eu acredito que vai dar certo. Agora eu vou laçar a minha agulha 3 vezes. 3 vezes. Agora aqui eu seguro com esse dedo aqui. E eu venho no próximo ponto. Eu não pulo nenhum ponto. Eu venho nesse próximo ponto, busco o meu fio. E aqui eu vou buscar o fio de novo e tiro 2 laçadas, certo? Laço o meu fio. Venho aqui novamente no próximo ponto, busco o meu fio e aqui eu tiro 2 laçadas. Fiquei com a laçada na agulha novamente. Busco o meu fio novamente, lá atrás. Tiro 2, certo? Eu fiquei com essas 3 na agulha. Agora eu vou buscar o meu fio e vou tirar 4 laçadas, que são essas 3 aqui, mais uma que tá na agulha. Eu vou tirar, ó, tirar bem devagarinho para você ver. 3 e mais uma, ok? Dou uma leve alongadinha e eu vou buscar o meu fio e finalizar aqui o meu ponto alto, certo? Agora eu vou laçar minha agulha novamente, eu venho aqui, ó. Eu vou pegar só as 3 laçadinhas, não vou pegar essa aqui não. Só as 3 laçadas, ó. Introduzo a agulha, busco o fio e finalizo aqui o meu ponto alto. Novamente, laço a agulha, venho novamente nas 3 alcinhas, busco o fio. Com muito cuidado, porque esse fio ele engancha demais. Aí agora eu finalizo o meu ponto alto. Então, eu já fiz aqui 2 pontos X triplo. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Então, aqui eu dou uma correntinha, laço a minha agulha 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Lacei 3 vezes, seguro aqui. Agora eu venho aqui, no próximo ponto alto. Introduzo a agulha, trago o meu fio e aqui eu vou puxar 2 alcinhas. Fiquei com uma alça na agulha, laço novamente. Venho no próximo ponto alto e aqui eu vou novamente fazer um ponto alto sem fechar, só puxando 2 alcinhas. Laço novamente, venho aqui no próximo ponto alto, busco o meu fio e aqui novamente eu tiro 2 laçadas. Fiquei novamente com as 3 alcinhas desses pontos na agulha. Busco o meu fio e aqui eu vou puxar as 3 alcinhas dos pontos inacabados e mais uma alça que estava na agulha. Dou uma alongada, não muito. Aí aqui eu vou finalizar o meu ponto alto, certo? Laço a agulha, eu venho novamente aqui, só nas 3 alcinhas. Busco o fio e finalizo o meu ponto alto. Novamente, laço a agulha, venho aqui pelas 3 alcinhas, busco o meu fio e finalizo meu ponto alto. Olha só, uma correntinha e a gente começa tudo de novo, certo? Então, eu vou terminar aqui e você tiver alguma dúvida, volta o vídeo e olhe novamente, vai praticando até você aprender isso aqui, certo? Eu vou finalizar quando chegar aqui, eu volto. Então, eu cheguei aqui ao final da minha carreira, olha só. Aqui me sobrou 3 pontos altos e esse ponto, ele é múltiplo de 3.
Então, tem que sobrar 3 pontos. Se tivesse sobrado só 2, por exemplo, o terceiro ponto eu ia fazer por cima desse aqui. Mas, no caso, deu certinho. Então, eu fiz aqui o meu último ponto. Eu vou fazer minha correntinha e laçar minha agulha 3 vezes. Vamos fazer agora o nosso último de verdade. Então, eu vou inserir a minha agulha, busco o meu fio e tiro 2. Laço novamente. Desculpa. Vou buscar o meu fio e tiro 2. Novamente, eu laço a minha agulha, venho no último ponto alto e vou aqui buscar o meu fio, tiro 2. Com todas essas laçadas na minha agulha, eu vou laçar e eu vou tirar essas 3 e mais essa aqui. Vou ficar só com 2 na agulha. Então, eu vou puxar. Fiquei com as 2 na agulha e mais essa aqui. Dou uma leve alongada e aqui eu finalizo o meu ponto alto. Laço a minha agulha e venho aqui nas 3 alcinhas. Vou fazer aqui ponto alto. Novamente, busco aqui o meu fio e faço ponto alto. Uma correntinha e aqui eu já cortei o meu fio. A gente vai agora... Não, peraí. Peraí, Diana. Não é assim, mulher, tu tá se afobando. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou virar minha peça e eu venho aqui, ó, dou uma alongada e eu venho aqui na terceira correntinha dessas correntinhas que a gente subiu anteriormente, vou buscar aqui a minha laçada e vou passar aqui dentro, ó, e aqui eu faço uma correntinha. Agora sim eu posso puxar o meu fio. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pingar um pingo dessa cola para poder esse fio não ficar correndo. Eu quero que ele fique firme aqui, para eu poder fazer o meu acabamento direito. Então, eu vou esperar um pouquinho até ele secar. Bom, gente, então eu voltei aqui, já secou o meu fio. E o que que eu vou fazer? Eu vou trazer com a minha agulha mais fina, eu vou trazer esse fio pra cá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou entrelaçando por alguns pontos, com muito cuidado para não repuxar a fibra. Aí eu cheguei aqui, ó, eu vou inserir a minha agulha nessas alcinhas e vou buscar esse fio, vou passar por todas elas. E aqui enganchou. Assim fica melhor, fica um acabamento mais bonito, mais limpo. Vou trazendo para pertinho da outra ponta, porque a gente vai amarrar as 2 pontas para fazer a finalização. Aqui eu vou trazer bem para esse lado aqui. E esse aqui também eu vou levar para lá. Aliás, eu vou trazer para cá, porque essa ponta tá muito pequena e essa tá maior. Então, eu vou trazer essa ponta para cá. Pronto. Agora aqui o que é que a gente faz? A gente vai fazer o acabamento aqui bonitinho. Vou pingar a minha cola aqui e vai ficar um acabamento perfeito. Olha só.
Que maravilha! Aqui a gente espera secar. Coloca aqui de um lado e do outro. E aqui eu vou esperar secar. E depois o que que eu vou fazer? Eu vou entrelaçando por alguns pontos, uma para cá, outra para lá. Depois a gente desce um pouquinho e aí pinga novamente em uns 2 pontos, a gente pinga a cola e pode recortar. Olha só, o acabamento como fica impecável. Agora a gente vai para a segunda parte, aliás, a terceira parte. A segunda parte foi essa. Então vamos aqui iniciar a nossa terceira etapa. Eu vou pegar aqui o meu fio em qualquer um grupinho desses aqui, ou pode ser até na correntinha mesmo, iniciar uma carreira de pontos altos. E para essa carreira, eu preciso de múltiplos de 10 para dar certo o meu bico. Então, eu contei aqui e ficou sobrando 2 pontos. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 2 pontos, porque se eu não tirar esses 2 pontos, eu vou ter que acrescentar 8 pontos. E se eu acrescentar 8 pontos, eu acho que não vai ficar legal, vai sobrar ponto. Então, a gente vai tirar 2 pontos. É aqui onde estão essas duas marcações. É só você medir meio e meio e marcar, certo? Se você não tiver o marcador, pode ser um pedaço de fio de outra cor, ok? Então, eu venho aqui em qualquer grupinho. Então, eu venho nesse, eu vou pegar aqui, ó, a laçadinha de trás. Eu busco aqui o meu fio, venho pela frente no mesmo ponto, busco novamente. Com as duas laçadas na agulha, eu busco o fio, faço um ponto baixo. E aqui eu faço uma corrente. Esse é o meu primeiro ponto alto. E eu sigo trabalhando ponto alto para cada ponto alto da minha base. E aqui na correntinha, eu também vou fazer um ponto alto. Parece que vocês estão mexendo, né? Bora lá. Eu desci um pouquinho mais para parar de mexer. Então, tá. Vou continuar aqui trabalhando os meus pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. E um ponto alto no intervalo de correntinha. Eu vou trabalhando aqui, quando chegar lá na minha marcação, eu volto pra gente fazer a nossa adaptação. Então, cheguei aqui, olha, na minha marcação. Eu vou trabalhar aqui um ponto alto, em cima desse ponto alto. E aqui eu vou fazer a minha diminuição. Vou fazer um ponto alto aqui, sem terminar. Aí, eu laço, eu venho aqui no ponto alto do próximo grupinho e faço um ponto alto também sem terminar. Agora, com as 3 laçadas na agulha, eu venho e fecho tudo de uma vez. Aqui eu fiz uma diminuição, certo? Agora, eu sigo trabalhando normalmente os meus pontos altos, até chegar lá na outra marcação, pra gente fazer a próxima diminuição. Então, aqui eu tô chegando, aliás, eu já cheguei na minha outra marcação. E eu vou fazer mais uma diminuição aqui para bater certo o meu bico. Então, eu pego, venho aqui nessa correntinha, eu vou fazer um ponto alto sem terminar. Aí, eu laço a minha agulha, venho aqui nesse ponto alto
e vou fazer mais um ponto alto sem terminar. Agora eu pego e fecho os dois de uma só vez. Aqui eu já fiz mais uma diminuição e sigo trabalhando os pontos altos. E agora aqui a gente vai fechar a carreira. E fica assim um pouco levantando, mas ele vai se ajeitar. Porque agora a gente já vai passar para fazer o bico. Aqui na hora de fechar, eu vou fazer o seguinte, eu vou ignorar esse ponto aqui e eu venho aqui nesse segundo ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo. Alongo o meu fio. Alonguei o meu fio, venho aqui atrás nessa alcinha e busco. Eu sempre gosto de começar assim as minhas carreiras e também de terminar da mesma forma. Eu vou fazer aqui, venho pela frente e busco o meu fio, aqui eu faço um ponto baixo. Você vai dando, ajeitando isso aqui, ó, passando a mão, não é esticar, tá? É só passando a mão para ele ir se acertando. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as minhas 6 correntinhas, eu vou pular 1, 2, 3, 4. Na quinta, prender com ponto baixo. Agora 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu venho aqui, ó. Do início, eu conto 1, 2. Na terceira, eu prendo com ponto baixo. 2 correntinhas. E aqui, vou pular 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu prendo com ponto baixo. Essa vai ser a nossa sequência. Uma alcinha de 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu prendo com ponto baixo. Agora 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De baixo para cima, eu prendo na terceira. Ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 4. 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu prendo com ponto baixo. Então, vai ficar assim, essas alcinhas dessa forma. Então, eu vou fazer os meus aqui, quando chegar aqui, eu volto pra gente finalizar e fazer a próxima. Então, aqui a gente terminando, olha só. Fiz todas as minhas alcinhas. E aqui a gente vai finalizar com uma alcinha, porque a gente começou com essa aqui, a gente vai terminar com essa aqui. Então, eu vou fazer as minhas 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, eu venho aqui de baixo para cima, eu entro na terceira. Faço 2 correntes e venho aqui, ó, nesse ponto baixo, introduzir a minha agulha dentro desse ponto baixo e eu vou fechar com o ponto baixíssimo. Então, ficou assim.
A gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alcinhas. Então, vamos agora para a próxima carreira. Dou uma alongada aqui nesse fio, a gente vai entrar aqui para dentro dessa alcinha. Se você quiser vir já direto e fazer isso, você faz. Mas eu gosto de fazer assim. Eu venho aqui para dentro da alcinha. Eu busco, faço um baixíssimo. Agora sim, eu venho para dentro e faço ponto baixo. Aqui dentro, eu vou fazer 7 pontos baixos. Aí você vai acomodando bem direitinho aqui para não ficar umas por cima das outras, vai ajeitando. E aqui dentro, a gente vai colocar os nossos 9 pontos. É 9 pontos baixos, gente, não é 7, tá? É 9. 9 pontos baixos aqui dentro, todos acomodados para não ficar uns trepados em cima dos outros, para não ficar aquela coisa feia, sabe? Ó, eles têm que ficar tudo acomodadozinho assim. Se por um acaso você fizer algum que ficou por cima do outro, desmancha e faz de novo para o teu trabalho ficar bem feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu fiz aqui os meus 8 pontos baixos, eu vou para cá, ó, para dentro dessa alcinha, e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Só lembrando que, se você estiver achando que a aula tá muito devagar, vem aqui na engrenagem e acelera o vídeo, tá certo? Se você estiver vendo esse vídeo no canhoto, é desse lado aqui. E se você estiver vendo o vídeo na versão destro, é desse lado que fica a engrenagem, tá? Então tá. Eu venho aqui, laço a minha agulha e passo aqui pra dentro, ó. Eu vou trabalhar aqui pontos altos até completar 18. 18 pontos altos aqui dentro, todos bem acomodados para não ficar nenhum se atrepando em cima do outro, porque não precisa isso, né? Não precisa essa agonia de estar se atrepando em cima dos outros, não. Vai fazendo assim bem devagarinho, acomodando todos bonitinho, cada um no seu lugar, para o trabalho ficar impecável. Finalizei aqui meus 18 pontos altos, vou conferir, tem que conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fiz meus 18 pontos altos aqui dentro, venho aqui para essa alcinha, sem nenhuma correntinha, tá? A gente não faz correntinha nem para entrar nesse, nem para sair. Eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos também. Para entrar, a gente trabalha pontos baixos, ó, 2 pontos baixos, sem correntinha, venho para cá, faço 18 pontos altos. E aí, sem nenhuma correntinha, eu venho para cá e faço 2 pontos baixos. Agora, a gente vem para essa alcinha e vamos repetir os 9 pontos baixos. Tudo acomodadinho, um em cima, um do lado do outro. Nada de subir em cima do outro, é tudo do ladinho, bonitinho. Vamos fazendo aqui. Eu já vou desmanchar porque eu não gostei desse. Isso é chata. O negócio tem que ficar bonito, senão eu desmancho mesmo. Então, eu faço 2, 3, 4, 5. Ficou folgado esse. 6, 7, 8.
e 9. Confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conferiu, tá certinho? Vamos novamente para essa alcinha aqui. 2 pontos baixos. E vamos novamente fazer os 18 pontos altos aqui dentro. E a gente vai seguindo, fazendo dessa forma aqui, todas as alcinhas. Quando chegar aqui no final, eu volto. Então, olha só. Eu terminei os meus motivos. Vamos fechar essa carreira. Fazer aqui os 2 pontos baixos nessa alcinha. E eu venho aqui, ó, nesses 9 pontos baixos, eu venho aqui no primeirinho e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou caminhar até o 5º ponto baixo. Se você quiser cortar, arrematar e começar aqui, você pode, tá? Eu vou caminhar por aqui, ó, só na alcinha de trás. 2, 3, 4. Caminhei até o 4º, agora eu venho aqui no 5º ponto. Peraí, acho que eu caminhei até o 5º. 1, 2, 3, 4. É. 1, 2, 3, 4. Certo. Agora eu venho aqui no 5º, pela frente mesmo, busco o meu fio e faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, agora eu faço uma corrente. Laço meu fio. E eu venho aqui, ó. Eu vou pular o primeiro e o segundo. No terceiro, eu faço ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto, ponto alto. Uma corrente, ponto alto. E assim eu vou trabalhando pontos altos até completar a volta. E eu vou deixar os 2 últimos sem fazer. Então, olha só. Eu pulei os 2 primeiros, a partir do terceiro eu fui trabalhando um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Cheguei aqui, eu deixei os 2 últimos sem fazer. Uma corrente, e eu venho aqui nesses pontos baixos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No 5º, eu vou inserir a minha agulha e fazer ponto baixo. Uma corrente, e eu começo tudo de novo nesse aqui. Pulo os 2 primeiros, a partir do terceiro eu vou fazendo um ponto alto e uma corrente até chegar aqui no terceiro, antes de finalizar, ok? Então eu vou fazer toda a minha carreira e já eu volto aqui pra gente finalizar e fazer a última carreira no fio 100%. Cheguei aqui no final da minha carreira e olha como que tá ficando esse trabalho. Olha como que tá ficando. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto, fiz a minha correntinha e eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo. Aqui. Bom, gente, então, fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui para essa correntinha com ponto baixíssimo. Aqui, nesse ponto alto, eu também vou caminhar com ponto baixíssimo. E eu vou caminhar lá por trás, pela alcinha de trás.
Aqui nessa correntinha também eu vou correr com ponto baixíssimo. Nesse próximo ponto alto também eu vou passar com ponto baixíssimo para ele, certo? Agora aqui a gente tem essa outra correntinha, olha só, é no segundo espaço. Esse é o primeiro espaço e esse é o segundo. Aqui a gente tem um ponto alto e um espaço, um ponto alto, e no próximo espaço a gente vai entrar aqui com um ponto baixo. Agora aqui eu faço uma correntinha. Nós vamos trabalhar agora uma carreira com meio pontos altos, certo? Então, aqui eu já tenho meu primeiro meio ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha de separação. Laço meu fio e aqui no próximo espacinho eu vou fazer outro meio ponto alto. Uma correntinha, laço e venho para o próximo espaço, meio ponto alto. E assim eu vou trabalhando meio pontos altos, separado por uma correntinha, nos intervalinhos de uma corrente. Eu vou fazendo esse aqui e quando chegar aqui eu volto. Então, eu cheguei aqui ao final, olha só. Eu comecei no segundo espacinho e aqui eu vou finalizar no segundo espacinho antes de chegar no final, certo? Aqui eu tenho um espacinho, então eu termino nesse aqui. Eu vou ficar com quantos meio pontos altos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meio pontos altos, ok? Aqui eu vou laçar minha agulha sem nenhuma correntinha, eu vou passar para cá, ó. Primeiro espaço, segundo espaço. E vou trabalhar aqui meu meio ponto alto. Uma corrente e continuo trabalhando meus meio ponto alto separado por uma correntinha. E assim a gente vai fazer toda a nossa carreira, certo? Para começar a gente pula o primeiro espacinho, vem no segundo. E para finalizar, a gente termina no segundo espacinho, voltando. Tô terminando aqui já a minha carreira. Fiz aqui o meu último meio ponto alto e venho aqui, ó. Aqui onde a gente subiu aquelas correntinhas, eu tenho ponto baixo e aqui eu tenho uma correntinha. Eu vou vir fechar aqui nessa correntinha com ponto baixíssimo. E ficou assim essa carreira. Olha só que perfeição esse modelo, lindo demais, né, gente? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse fio, porque vamos fazer agora a última carreira, que é no fio encanto. Então eu vou aqui fazer o meu arremate. Fechei com ponto baixíssimo e puxei o fio. Agora eu venho aqui, ó. Eu tenho essa correntinha e aqui eu tenho o meio ponto alto. Eu vou inserir a minha agulha exatamente aqui nesse meio ponto alto, essas duas alcinhas. E vou pegar o meu fio e levar lá para trás. Levei para trás, agora eu vou trazer novamente para cá, pro lugar de onde ele saiu. Venho aqui atrás e eu pego duas alcinhas e levo para trás. Então aqui eu já fiz o meu arremate. Não dá para ver muito bem porque o fio é escuro, né? Mas eu vou tentar trazer esse modelo em uma cor mais clara. Tô pensando no cru ou no branco, porque é lindo demais, gente, muito perfeito. Agora eu vou, depois eu faço o arremate aqui, que é só abrir, passa 3 perninhas para cá e amarra, dá um nó e esconde por alguns fios. Vamos agora iniciar a carreira no ponto encanto, no fio encanto. Então, bora lá, vamos para nossa última carreira, que é uma carreira de picô. Eu venho aqui, eu terminei aqui, né? Aqui a gente tem os dois primeiros meio ponto.
eu venho aqui, ó, no meio deles dois, bem na cabecinha do segundo. Eu vou pegar aqui a alcinha lá de trás e eu vou trazer uma laçada aqui para frente. Vou segurar essa ponta aqui. Agora eu venho pela frente do mesmo ponto, vou buscar o meu fio e faço aqui um ponto baixo. Se fiz o meu ponto baixo, vou fazer agora 2 correntes. Não precisa apertar muito essas correntes, tá? Eu volto aqui nas 2 alcinhas do ponto baixo e vou fazer aqui um picô. Fiz o picô, eu volto aqui, ó, no mesmo ponto, só que pela frente. Faço aqui um ponto baixo. Agora eu venho pro próximo ponto. Aqui eu vou prender mais um ponto baixo. Aí eu vou subir 2 correntinhas, volto nas 2 laçadas do ponto baixo e faço o meu picô. Fiz o meu picô, eu venho no mesmo ponto, porém pela frente e prendo com o ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa dinâmica, tá? Dessa carreira. Faço 2 correntes. Não, vamos para o próximo ponto. Vamos aqui, ó, para o próximo ponto. Prendi com ponto baixo, agora sim, eu subo 2 correntes, volto aqui no ponto baixo, pego as 2 laçadas e faço ponto baixo. Volto no mesmo ponto pela frente e prendo com ponto baixo. Certo? Vou passar para o próximo ponto com ponto baixo e continuo nessa dinâmica por todo o trabalho. Então, eu vou fazer até aqui e eu volto já para dizer como que a gente vai passar de um motivo para o outro. Tô chegando aqui no meu último ponto. Aqui a gente ainda vai fazer um picô. Fiz o meu picô. Eu venho aqui pela parte da frente do ponto e prendo com o ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picô. Agora, nós vamos passar para o outro motivo. Sem correntinha, a gente vem aqui, ó, pula esse primeiro e vem no segundo ponto. E prende aqui com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, a gente vai repetir tudo que a gente fez aqui, ó. Eu vou fazer aqui as 2 correntinhas. Faço aqui o meu picô, pegando as 2 alcinhas do ponto baixo. Fiz o meu picô. Volto aqui no mesmo ponto, só que na parte da frente. Olha só, eu faço o picô pela parte primeira do ponto, né? Aqui no início do ponto. Faço o picô e prendo no mesmo ponto, só que na parte da frente. Aí eu venho pro próximo ponto, prendo com o ponto baixo novamente. E aqui eu continuo fazendo meus picô. Sempre começando pela parte da frente do ponto e prendendo pela parte de trás aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta. Quando chegar aqui, eu volto pra gente finalizar junto. Bom, eu tô terminando aqui, ó. Tô chegando aqui no meu final. E, gente, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. O pedaço que eu usei para fazer o picô, eu achei sinceramente que ia dar. Eu tinha 17 gramas desse fio aqui, que era uma sobra do cone. E eu achei que ia dar, mas não vai dar. Vou ter que fazer uma emenda aqui no último picô, acredita nisso?
No último picôzinho eu vou ter que fazer, eu vou pegar essa outra sobra aqui e vou fazer uma emenda aqui, gente. Eu espero que essa emenda segure, dá uma apertada aqui, depois eu pingo uma cola. Então, aqui eu vou fazer o meu último picô com vocês. Gente, quase que dava. Então, vocês podem separar aí 18 gramas no mínimo para fazer esse picô. De 18 a 20 gramas. Fiz aqui o meu picô, olha só, quase que dava, gente, quase. Foi por pouco que não deu, viu? Por pouco. Agora que eu faço meu ponto baixo. E aí eu venho pra cá. Se eu tivesse 18 gramas, teria dado. Eu venho aqui, ó, no primeiro picôzinho. E eu vou prender, deixa eu mudar aqui a minha agulha. Eu vou pegar essa agulha aqui, que vai ficar melhor para introduzir aqui nesse ponto. Dessas duas correntinhas aqui. Então, eu vou trazer, vou fechar com ponto baixíssimo. E aqui eu posso cortar o meu fio. Aqui é só levar lá para trás e fazer o arremate. Eu vou levar lá para trás, dar umas ajeitadas aqui, por causa dessa emenda aqui, já eu volto. Bom, gente, eu traspassei aqui o meu fio lá para trás, dei uma arrumada aqui naquela emenda e olha só. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui, certo? Eu vou aproximar um pouco, fica melhor. Acho que assim fica melhor para vocês verem, né? Eu vou primeiro nesse acabamento aqui do ponto X. Aqui eu pinguei uma vela e dei só uma laçada. E o que que eu vou fazer agora? Se eu tiver uma agulha de tapeceiro e quiser fazer esse acabamento com agulha de tapeceiro, você faz, viu? Fica melhor. A maioria das meninas fazem assim. É porque eu gosto de quanto mais prático, melhor para mim, sabe? Eu gosto da praticidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrelaçar esse fio aqui por alguns pontos e pingando alguns pingos da cola, porque aí eu já vou fazendo esse arremate dela bem feito. Cada ponto eu pingo um piquinho aqui dessa cola, de um lado e de outro, certo? Desse lado aqui também eu vou fazer. Eu vou trazer ainda por aqui assim, sempre fazendo assim. Eu passo um ponto, aí eu pingo um pouquinho. Essa cola, ela é excelente, mas eu tenho muito medo, sabe, de desmanchar e o cliente vir reclamar para mim. Morro de medo. Ainda mais se é uma peça que vai para longe, para outra cidade, para outro estado. Então, com esse aqui, eu vou fazer dessa forma ali. E esse aqui tem duas emendas, né? Então, por que que eu vou trazer esse arremate aqui para vocês? Porque de repente pode acontecer com vocês, né? Por que não? O fio encanto acaba no meio do trabalho e aí como é que faz? Vai desmanchar para fazer, para pegar outro fio encanto e fazer novamente? Não, a gente dá um jeitinho aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu vou dar um nozinho aqui, só um. Vamos pingar a nossa cola maravilhosa, Super Bonder. Eu chamo ela de Super Bonder. Aí, o que é que eu faço? Ó? Sempre olhando lá atrás. Eu fiz essa laçada, vou esperar secar um pouquinho e vou entrelaçar um fio pra cá e outro pra cá. Esse aqui, que é o da emenda, do mesmo jeito. Deixa eu passar aqui por essa laçadinha aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa.
Vou pingar aqui um pouco. Que não precisa muito, viu? Porque essa cola, ela é boa mesmo. Não precisa pingar muito, senão o teu trabalho vai ficar feio, vai ficar duro. Então, vamos esperar secar um pouquinho e depois vamos entrelaçar e fazer o restante do acabamento. Então, é isso, gente. Olha só, finalizei. E agora, qual etiqueta eu ponho aqui? Eu vou deixar para vocês escolherem. Vocês me ajudam a escolher essa etiqueta? Qual das duas eu ponho? Eu queria tem umas que tem assim, tipo umas bordinhas, umas pontinhas. Eu queria daquelas, mas eu não tenho. Então, qual dessas duas etiquetas vocês acham que fica melhor para colocar nesse suplá? Eu vou pedir a ajuda de vocês. A redondinha ou a borboleta? Me fala aqui nos comentários, tá bom? O que vocês escolherem que eu vou colocar. Então, é isso, gente. A nossa aulinha de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam. Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição. E aí vocês vão lá, me marca que eu vou repostar o trabalho de vocês, certo? Gostou? Deixa o teu like. Se não deixou, deixa logo, por favor. Se você já é inscrito no meu canal, eu quero te agradecer muito. Que o Senhor venha multiplicar na tua vida 100 vezes mais tudo que você desejar para mim, tá? E fiquem todos com Deus e tchau, tchau, viu? Até o próximo vídeo. Então, esse foi o resultado do suplá. Ele ficou medindo 42 de diâmetro. 42 centímetros de diâmetro. E o peso a gente vai conferir agora juntinho, certo? Vamos conferir quanto que ficou pesando essa maravilha de suplá. Olha, a balança já está ligada. 152 gramas, sendo que 66 gramas foi do fio encanto. Então, ele é bem gastão no fio encanto, tá? Ele não é nada econômico. Eu gastei 66 gramas na minha tensão de ponto. Pode ser que você gaste mais ou menos. Isso depende muito do ponto de cada pessoa. Então, é isso. Eu vou deixar todas as informações, peso, medida, tudo especificado. A inspiração, de onde eu tirei a inspiração para fazer esse suplá, tá? E espero muito que vocês façam. Se vocês fizerem, me marca. Quero saber a cor que vocês fizeram, certo? E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus, viu? E Deus abençoe a cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Tchau.